Bom, então o que acontece? Para exemplificar melhor para vocês como é que funciona a questão da sintaxe de uma função, eu vou estar abrindo aqui o material que eu sempre disponibilizo para vocês no final de todas as aulas, para vocês estarem acompanhando melhor do que se estivesse pelo slide. Mas bem aqui, olha, o que acontece? Eu escrevi a forma como a gente chama uma função no Python, onde a gente está utilizando aqui, por exemplo, o def, né? Que ele é a palavra-chave para a gente chamar ou definir uma função, no caso, e depois está escrevendo o nome da função, e aqui no caso lá no slide, não tem a parte dos parâmetros, mas porque é opcional. Só que geralmente a gente passa os parâmetros para aquela função, para quando a gente chamar ela, ela execute aquilo, certo? Depois disso a gente tem uma indentação, né? Nessa indentação a gente vai pegar e vai colocar o bloco de código da função e esse bloco de código ele vai ter instruções para serem executadas quando a função ela é chamada. E depois eu vou pedir para ele me retornar um valor. E isso é opcional. No caso, essa parte de return eu vou explicar para vocês logo mais. Agora eu vou abrir aqui o meu Jupyter Notebook para poder fazer um código com vocês, certo? Então, basicamente, o que, que eu tenho? Eu vou ter que definir, vou criar uma função aqui que faz a soma de dois números. Então eu vou criar aqui, ó, eu vou escrever def, certo, espaço, e vou colocar a soma de dois números. Esse vai ser o nome da minha função. E eu vou passar aqui dois parâmetros, que são os dois números que eu vou somar, beleza? Aqui dentro do escopo da minha função, como ele já deu a indentação automaticamente, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever bem aqui, resultado, e vou colocar A mais B. Ou seja, eu vou passar valores em A e B e ele vai salvar nessa variável resultado a soma de A mais B. E eu vou pedir para ele printar esse meu resultado. Beleza? Então, eu vou vir bem aqui e vou falar para ele aqui, soma de dois números e vou colocar dois números quaisquer. Ele vai printar para mim o 19. Por quê? Porque quando eu estou executando este bloco de código bem aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai verificar, ele está chamando a soma de dois números. Aí ele vai procurar e vai achar esta linha bem aqui, certo? O Python, o que, que ele fez? Ele começou a ler, ele identificou que tinha uma função e salvou esse bloco de código bem aqui. Quando eu chamei a minha função, deixa eu só pintar de outra cor, ó, quando eu chamei a minha função, que é o que está em vermelho aqui, ele voltou para cá, certo? Da feita que ele voltou para cá, ele vai executar tudo que estiver dentro do escopo dessa função, que no caso é isto bem aqui, ó, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou estar passando aqui, ó, o 10, né? O 10 vai vir bem aqui e o 9 vai vir bem aqui. Então, eu vou fazer 10 mais 9 e depois vou printar o resultado. Então, por exemplo, se eu quisesse repetir isso aqui com outros números, eu só precisaria fazer, só ir trocando bem aqui, ó. Por exemplo, aqui vai aparecer o 19 e o 20. Então, é isso que eu falo quando a gente está reutilizando o código, ou seja, quando a gente está utilizando função, a gente está deixando o nosso código mais enxuto, porque seria muito mais visualmente, no caso, ruim, a gente ter várias vezes a gente representando isto aqui, ó, certo? No caso, isso aqui é um exemplo bem simples, só para vocês conseguirem compreender como é que se chama uma função. Mas há casos que, por exemplo, a gente passa 30 linhas de código dentro de uma função e ela puxa só um resultado. Então, nesses exemplos, é muito mais fácil de tu visualizar que aquilo deixa muito mais o teu código enxuto, certo? Outra coisa que é importante a gente notar, ela não está me retornando nada, ou seja, o que é que essa função ela vai estar fazendo? Ó, por exemplo, eu vou pedir para ele printar o tipo de retorno dessa função, certo? Qual é o tipo de dado dessa função que ele vai me retornar? Por exemplo, 10 e o 10, da soma de 10 e 10. Ele vai printar para mim que a classe dela é non-type, ou seja, ela não tem um tipo, porque, como eu havia comentado na aula sobre print, o print ele não traz nenhum valor agregado a ele. Como é que eu faço também para trazer um valor agregado a uma função? Eu vou fazer exatamente isso bem aqui, ó. Vou escrever return e vou pedir para ele retornar o resultado, certo? Então, esse parâmetro bem aqui vai ser o que vai indicar que ele vai retornar algo. Então, por exemplo, quando eu repassar bem aqui, ele está me retornando um valor inteiro, porque ele vai retornar o valor
de 20, certo? Por exemplo, se eu venho bem aqui e retiro isso aqui e peço para ele colocar, ele vai me retornar que é um class inteiro, certo? Aí, por exemplo, eu venho bem aqui e falo que eu quero, aqui ó, printar isso bem aqui de 10 e de 9, certo? Ele vai aparecer para mim 19. Agora, se eu venho aqui e retiro esta linha de código, ele vai printar para mim que não tem um tipo. Por quê? Porque ele não retorna nada. Então, basicamente, é para isso que serve a função return. É para tu poder trazer algum dado ou trazer algo que tu queira daquela função, entendeu? Eu poderia retornar qualquer coisa aqui, por exemplo, poderia retornar um valor booleano, qualquer tipo de variável ou qualquer tipo de dado eu posso estar retornando. Porém, um detalhe importante sobre isso é que qualquer coisa que venha após o seu return, ele não executa. Por exemplo, se eu venho aqui print e falo aqui, eu estou sendo executado, certo? Quando eu venho aqui e executo, ele não vai executar esta linha de código, porque senão ele teria sido mostrado bem aqui, ó. Como por exemplo, se eu colocasse aqui, certo? Então, basicamente, o que ele faz? Ele percorre o teu código bem aqui, ele vai chamar, você chamou, né? No caso, a função. Ele vai voltar para cá e vai começar a executar essa função bem aqui. Aí ele vai puxar o resultado, vai dizer que ele é A mais B, e quando ele chegar nessa função return, ele encerra essa função. Esse bloco de código que está abaixo do return não vai ser executado, certo? Mas, por exemplo, vamos dizer então que eu queira fazer uma validação para saber se eu estou somando dois números ou se o indivíduo que colocou o negócio, ele colocou algum valor que seja inválido, por exemplo, uma string, que não dá para somar string com um número, certo? E o que acontece? Vamos dizer que eu coloque aqui um if, certo? Se o if, se o type, no caso, se o tipo de A for igual a uma string, certo? O que eu vou estar passando para cá? Por exemplo, vamos dizer aqui, só para exemplificar melhor aqui para baixo para vocês. Eu vou dizer que A é igual a 10, 10 no caso como sendo string, né? E eu vou passar bem aqui, por exemplo, A igual, if se o A ele for igual a uma str, no caso, se o type de A for igual a uma str, ele vai ter que printar para mim o a variável A é uma string, certo? Então, quando eu executar isso bem aqui, ele não vai rodar nada. Porém, se eu vir bem aqui e colocar só str no caso, né? Ele vai vir e vai rodar. No caso, eu estava aqui executando meio que a função da string. Aqui eu estou chamando a classe string. Aí, no caso, ele vai vir aqui e vai mostrar para mim a variável A é uma string, certo? E, por exemplo, se eu venho aqui e retiro esse 10, o que ele vai fazer? Não vai me mostrar nada. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, só para ele não me mostrar nada, eu vou colocar print, a variável A não é uma string. Beleza? Então, ele vai mostrar para mim que a variável não é uma string. Isso é o que eu vou fazer bem aqui. No caso, eu vou vir bem aqui e vou colocar que se o tipo de A for uma string, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele venha aqui e diga que o A, eu quero que ele retorne para mim, certo? Não é possível fazer a conta, certo? No caso, por exemplo, e eu venho aqui também, se eu quiser que ele faça outra validação do tipo if type B é uma string, eu quero que ele retorne para mim, não é possível fazer a conta, valor A errado. Aí eu vou colocar bem aqui, valor B errado, certo? No caso, ele vai verificar se o tipo de A é uma string ou se o tipo de B é uma string. Se essas duas coisas não forem atendidas, ele vai repassar para cá. Eu poderia colocar até um else aqui para facilitar, mas vai rodar do mesmo jeito. Mas eu vou colocar aqui só para ficar melhor o bloco de código. Então, no caso, se por exemplo eu passar bem aqui uma string, ó, o que ele vai mostrar? Ele vai me mostrar que eu estou passando no parâmetro A, então não é possível fazer a conta, certo?
e o valor A é errado. Então ele vai encerrar bem aqui. Por quê? Porque, como eu havia dito, quando eu chamar a função, ele vai executar este bloco de código. Opa! Quando eu chamar a função, ele vai executar este bloco de código bem aqui. E a primeira coisa que ele vai fazer é verificar se o tipo de A, que é esse bem aqui, é uma string. Então, quando ele verificar que é uma string, ele vai passar essa return aqui. Na hora que ele passar o return, então ele vai encerrar esse bloco de código e não vai rodar mais isso bem aqui, certo? Então é importante vocês se atentarem aonde vocês estão passando o parâmetro de retornar o return, né, na sua função. O que acontece, por exemplo, para vocês verem também, ainda tem um print aqui que eu deixei que eu esqueci de tirar. Ele não executa, por quê? Porque o código se encerra aqui, entendeu? Então é basicamente isso, essa parte de essa função que eu criei. Eu ainda vou criar outras funções com vocês para poder deixar mais fácil de vocês entenderem, certo? Por exemplo, vamos criar aqui uma função que ela calcula a média dos alunos, no caso, média de nota. Então, vou passar aqui média, certo? E vou passar uma lista de alunos, beleza? Essa lista de alunos, como está aqui escrito, ela vai ser uma lista. Então, vocês quando forem utilizar essa função, vocês vão ter que passar uma lista. Se vocês passarem um número, provavelmente não vai dar erro. Mas é bom vocês estarem passando o valor. No caso, eu rodei o código aqui sem querer, aí deu um incomplete input. Mas, vamos lá. Então, eu vou criar bem aqui uma lista de notas aceitáveis, certo? Que eu vou fazer o seguinte. Nessa minha função, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma função onde eu quero que ele pegue uma lista, certo? Quero que ele pegue uma lista. E nessa lista, eu quero que ele verifique se a nota que está lá ela é maior que 5, certo? Se a nota for maior que 5, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele utilize essa nota para calcular uma média, certo? Das notas que são aceitáveis. Então, eu vou estar fazendo isso, no caso, ó, lembra? Primeira coisa, vou estar passando uma lista, ele vai verificar qual é a nota da lista que é maior que 5 e vai estar me retornando uma média dos valores dessa lista que tem a nota maior que 5. Então, vamos lá. Eu vou passar uma lista de notas aceitáveis, que no caso seria a lista com as notas dos alunos que tem uma nota maior do que 5, certo? E depois eu vou estar bem aqui, ó, fazendo o seguinte, eu vou passar um for, certo? Para as notas dentro de lista de alunos. Eu vou verificar quais notas que estão dentro de lá que são maiores que 5. Então, vou passar notas maior que 5, certo? Se essa nota ela for maior que 5, vou até dar um crédito. Eu vou colocar maior ou igual a 5, certo? Então, no caso, se essa nota for maior que 5, eu quero que ele venha bem aqui e quero que ele adicione nessa minha lista de notas aceitáveis, certo? No caso, eu vou colocar uma função chamada append, que eu não cheguei a ensinar para vocês, mas que está no material do segundo slide. Então, eu vou assumir que vocês deram uma olhada, mas a função append ela serve para vocês adicionarem elementos numa lista. Por exemplo, se eu venho aqui, eu tenho uma lista e essa lista ela é vazia não, vou colocar elementos aqui. E eu quero adicionar elementos nela, eu venho aqui lista.append e coloco, por exemplo, um nome. Quando eu colocar bem aqui lista, ela vai me retornar com aquele elemento que eu coloquei lá no último índice posto, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer para ele que eu quero que, se a nota ela for maior que 5, eu quero que ele seja adicionado na minha lista que está vazia. E depois eu vou pegar, e como é que eu vou calcular uma média utilizando o Python? Eu vou pegar, como é que se calcula uma média? É a soma das coisas dividido pelo número de coisas. Então, eu vou colocar bem aqui, média dos alunos aprovados, no caso. E vou colocar para ele fazer uma soma, no caso essa é outra função que também estava lá, que é a função sum, que o que ele faz? Ele faz uma soma dos valores de uma lista. Então, por exemplo, eu venho aqui lista e coloco 1, 2, 3,
1, 2, 34 e falo sum lista. Ele vai somar todos os valores dessa minha lista. No caso, 1 mais 2, 3. 3 mais 34, 37. Beleza? Então, eu vou passar sum bem aqui e vou falar para ele que eu quero que ele some todos os elementos dessa minha lista. E depois eu vou dividir pelo número de elementos. Vou fazer uma pausa de 2 segundinhos só para vocês falarem para mim qual é a função que faz essa contagem de elementos da lista. Bom, se você falou len, você acertou. No caso, o len, ele vai contar o número de elementos que eu tenho dentro dessa minha lista de alunos aprovados, de notas aceitáveis no caso, né? Então, vou passar bem aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando os elementos da minha lista, certo? E estou contando quantos eles têm. E vou fazer essa divisão. Isso aqui vai me retornar a minha média, beleza? Então, eu vou vir bem aqui, por exemplo, e vou passar agora Vou chamar a minha função, né? Vou passar bem aqui, por exemplo, 5, 8, aí teve um aluno que tirou 10, teve um aluno que tirou 1 e 1 e 1, beleza? Quando eu vim bem aqui, no caso eu tenho que retornar, né, o elemento final, que é esse bem aqui, porque eu quero esse valor para depois fazer operações, e eu vou pedir para ele printar para mim. No caso eu vou salvar isso aqui, média, tá. Então, eu vou colocar, por exemplo, o nome da escola, sei lá, Pedroso, certo? Igual a média. Aí eu vou pedir para ele mostrar qual é a média dos alunos do Pedroso que possuem uma nota maior que 5. Então, essa média vai ser 7,60, no caso 7,666, certo? Então, o que acontece? Vamos verificar se está certo? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou somar, né? 5, que é uma nota maior do que o valor, mais 8, mais 10. E eu vou dividir isso aqui pelo número de elementos, no caso da minha lista, que é 3. Certo? E ele vai retornar exatamente o mesmo valor. Portanto, está certo. A minha função, ela está executando exatamente o que eu estou pedindo. Beleza? Esse aqui é um exemplo, né? Além disso, a gente tem também, por exemplo, como verificar se uma palavra é palíndromo. Do palíndromo é legal. Por exemplo, a gente vem aqui e cria uma função palíndromo. Certo? Nessa função palíndromo, eu vou passar uma palavra. Para quem não sabe o que é um palíndromo é uma palavra que ela invertida é igual a ela mesma, certo? Então, eu venho bem aqui, por exemplo, e coloco palavra, né? Invertida. Para quem lembra, eu falei na primeira aula, no segundo módulo, na parte do segundo slide, né? Que para eu inverter uma lista, o que eu faço? Vamos dizer que vou inverter no caso uma string, que é um elemento iterável, e é quase a mesma coisa que a lista. Eu vou passar aqui um nome, certo? E vou dizer que isso aqui é Pablo. Beleza? Aí eu vou passar nome e vou dizer que isso aqui vou inverter, certo? Isso aqui vai ser meu nome invertido. Quando eu pedir para ele me mostrar esse nome invertido, ele vai mostrar ao contrário. No caso, o BAP, né? Que ele pegou o último elemento, jogou para frente e fez todo o processo de inversão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se essa palavra invertida é igual, certo? Isso aqui é um operador lógico, que no caso ele vai me retornar um valor booleano, se ele é igual à minha palavra, quando é igual a essa minha palavra, né? Palavra, desculpa, no caso eu não vou passar o booleano agora, essa minha palavra sendo invertida, -1, beleza? E eu vou pedir para ele me retornar. Agora, se palavra é invertida, é igual a palavra, certo? Isso aqui vai me retornar o quê? True ou false, porque eu estou usando um operador lógico. Aí vamos dizer aqui, venho bem aqui e coloco palíndromo. Aí eu vou colocar o meu nome mesmo, certo? Pablo. Vamos ver se Pablo é um palíndromo. Aí quando eu executar, ele vai mostrar false. Ou seja, Pablo não é um palíndromo, como deu para ver aqui. Mas
se eu não me... radar. Radar é palíndromo. E quando eu executar, ele vai me retornar true. Por quê? Porque eu consigo ler de forma inversa e verificar que é exatamente a mesma string, certo? Esses são exemplos de funções, no caso. Há vários outros exemplos para a gente estar utilizando, né? Como, por exemplo, dá para a gente verificar se o número é par e tudo mais. Mas isso tudo eu vou colocar lá naquele material que eu mostrei para vocês agorinha. Agora vamos dando prosseguimento na aula, né? A gente também tem, por exemplo, a parte de importação de módulos, que é uma parte importante dessa nossa aula. No caso, o que são os módulos? Os módulos, eles são bibliotecas que a gente vai estar importando para estar fazendo o uso deles para facilitar a nossa vida em alguns aspectos. Como, por exemplo, a gente tem alguns módulos que eles são já baixados junto com Python. A gente tem, por exemplo, o módulo Math, certo? O Math, ele é uma biblioteca que ele serve para você fazer operações matemáticas com ela. Então, por exemplo, quando você quiser usar o dígito π, você vai estar utilizando a biblioteca Math. Quando você quiser estar fazendo raiz, você usa a biblioteca Math, certo? Então, esse tipo de operação a gente vai estar utilizando esse Math. Como a gente faz para importar módulos em Python, certo? A gente escreve import e coloca o nome do módulo. A gente pode fazer dessa forma, pode fazer dessa forma bem aqui, certo? Por exemplo, pi. E pode estar fazendo dessa forma bem aqui, certo? Eu vou explicar agora para vocês a diferença de cada um. Nessa primeira, a gente vai estar aqui, ó, importando toda a minha biblioteca Math. Ou seja, tudo que é dessa biblioteca Math vai estar vindo junto com essa importação. E eu vou estar podendo usar tudo que tem nela. Bem aqui, eu vou estar importando da biblioteca Math, ó, de Math, certo? Import o pi. Então, eu vou estar importando somente a função pi, no caso, para estar utilizando ela. E, geralmente, quando a gente vai escrever um programa, a gente faz dessa forma bem aqui, ó. A não ser que você não saiba quais são as funções que você vai estar importando. Porque quando você importa uma biblioteca inteira, isso acaba pesando um pouco o seu programa. Mas vai de cada um também. E tem essa outra forma aqui, que é o que ele está falando. Ele está falando para importar toda a biblioteca, ou seja, é a mesma coisa que essa primeira bem aqui, certo? Só que a diferença é que eu vou estar nomeando ela como MT. Agora vocês vão entender a diferença. Por exemplo, se eu venho bem aqui e só escrevo import math, toda vez que eu for usar alguma coisa da minha biblioteca math, eu vou estar usando math ponto e o que é da minha biblioteca, certo? Quando eu executar isso aqui, desculpe. Agora, quando eu estiver executando isso aqui, vai aparecer 3.1415, que é o valor do pi, certo? Agora, se eu venho aqui e escrevo import as mt, ao invés de eu escrever math, eu só escrevo mt bem aqui. E ele vai estar rodando da mesma forma, certo? Agora, por exemplo, se eu venho aqui e escrevo import math, se eu escrevo bem aqui from de math import pi, eu não preciso colocar nada aqui do lado, somente o pi, certo? E ele vai estar executando aqui para mim. Eu vou estar falando mais sobre importação de módulo nas próximas aulas, mas tem alguns módulos muito legais que eu coloquei lá no material apostolado, que são internos do Python em si, que eu vou estar passando para vocês, eu acho que na próxima aula, no caso, para vocês estarem vendo como o Python ele já vem com várias funcionalidades. Então é basicamente isso. Esse terceiro slide já acabou também, a gente não tem mais nada para falar dele, e na próxima aula a gente já volta falando de bibliotecas Python, certo? É onde a gente vai falar de bibliotecas nativas, o NumPy, o SymPy e o Pandas, beleza? Não mais é isso, muito obrigado e até logo.